Antes de tudo, é importante a gente começar dizendo que a plataforma inteira é separada por níveis de acesso. Em outras palavras, níveis de acesso são permissões ligadas aos perfis dos usuários. Então, o que cada usuário pode editar ou pode visualizar, é claro, isso é personalizável. Um exemplo muito simples é um vendedor, por exemplo, que não vai enxergar a carteira de outro, ou representante também, enfim. Já um gerente regional poderia enxergar a carteira de todos os vendedores daquela região e por aí vai. A gente monta um nível hierárquico de perfis dentro do Plumes e esses níveis estão ligados a essas permissões. Primeiro, vamos entender um pouco o que é esse módulo Clientes do Plumes. Quando a gente clica nele, a gente vê que existem 3 separações que eu criei aqui para finalidade de exemplo e, é claro, alguns clientes com dados aleatórios também. Eu criei um campo chamado Status e eu criei 3 possibilidades de preenchimento desse campo: ativo, inativo e prospecção. Eu fiz isso só para dizer para vocês que o Plumes pode ter regras e automações que classificam o cliente de forma automática. Ou seja, de acordo com um determinado critério ou lógica, o Plumes consegue classificar um cliente com determinado status para mim de forma automática. É interessante a gente observar, por exemplo, que a Office Móveis, um cliente meu, que ainda está com o status prospecção, não tem um CNPJ já cadastrado. É claro que depois, se eu quiser gerar um orçamento ou talvez um pedido para esse cliente, claro, o Plumes vai me obrigar a coletar esse dado. Mas a gente vai ver isso num próximo passo. Um outro campo interessante da gente observar é a situação financeira de cada um dos clientes. Quem atualiza esses dados para mim, claro, é o meu ERP, que já está integrado com o Plumes. Então ele deixa os clientes com determinada situação, me permitindo ou não realizar uma venda para eles. No começo do vídeo, eu citei 3 separações iniciais aqui da carteira de clientes: empresa, contatos e ativos. Porém, isso na verdade é simplesmente uma segmentação que pode filtrar a sua base de cliente por qualquer critério. Vou dar 2 exemplos aqui. No primeiro deles, a gente vai criar uma carteira regional, ou seja, eu quero todos os clientes que pertencem a um determinado estado. Para isso, eu vou clicar em nova aba e depois, aqui em cima, eu vou escrever São Paulo. Mais embaixo, eu vou escolher qual é o campo do cliente que eu quero utilizar como critério. Eu vou pegar a cidade e dentro de cidade eu vou pegar o estado. Eu vou dizer que esse estado tem que ser igual justamente a São Paulo. Eu vou dar o check nessa condição. É claro que eu poderia combinar com mais condições na lógica e também na lógica ou. Por enquanto, eu vou manter só esse filtro simples de São Paulo. Bom, eu vejo que o Plumes encontrou 3 clientes que batem com os meus critérios dessa aba. Só que além do nome dos clientes, eu quero visualizar outros dados também. Por exemplo, vamos supor que a gente queira visualizar o CNPJ. Além dele, a situação financeira do cliente sobre a qual a gente conversou antes também. O status. E para a finalidade de exemplo, já está ok. A gente vê que surgiram novas colunas no Plumes que também podem ser realocadas de posição. Agora, eu queria criar uma outra aba ou segmentação, dessa vez um pouco menos óbvia, com alguns filtros um pouco mais estratégicos ou interessantes. Vamos clicar aqui em nova aba novamente e vamos clicar em campo. Quando eu desço tudo, além das características demográficas, localização, entre todos os outros campos do cliente, a gente vê aqui embaixo dados relacionados à última venda, ao último contato e ao último negócio. Imagina, por exemplo, filtros como clientes que eu não visito ou interajo há 6 meses. Um outro exemplo, clientes que já compraram determinado produto. Ou até um terceiro exemplo que a gente vai fazer aqui na prática, clientes cuja a última venda tem uma data de criação relativa igual a últimos N meses. Em outras palavras, o que eu estou filtrando aqui são clientes que compraram há 3 meses. Pronto, eu vou criar essa aba e eu vou visualizar agora quais são os clientes que realizaram uma compra nos últimos 3 meses.
para comprovar que o Plume está filtrando isso de forma correta, eu vou incluir uma coluna adicional aqui à direita, que é justamente a data da última venda. Como a gente pode ver, todos conferem com o meu critério. Se eu clico na data da última venda, ele inclusive ordena isso de forma cronológica. O motivo pelo qual eu mostrei para vocês esses demais filtros é para que vocês possam utilizar a criatividade num bom sentido para geração de demanda ou boa exploração da base de clientes. Agora que você já conhece um pouco das possibilidades de trabalho com a base de clientes do Plumes, é hora da gente falar do trabalho massivo com dados, ou seja, importação, edição e exportação. Bom, é claro que o Plumes tem essas três funções. Em todas as segmentações ou abas, você repara nessas opções o botão exportar. Quando a gente clica aqui, o Plumes de forma ágil tira uma planilha com todos os dados e colunas que constam nessa aba. É claro que ele tira isso de forma não poluída e totalmente reaproveitável para algum outro fim. Segunda opção, edição massiva de dados. Existem duas formas, na verdade, que isso pode ser feito. A primeira delas é editando os dados na planilha e devolvendo isso para o Plumes. É claro que ele não vai duplicar esses clientes, ele identifica os clientes que já existem e os atualiza. Outra forma de editar em massa, claro, é dentro do próprio Plumes. Quando a gente vem aqui nas opções, ele tem a opção de editar os dados em massa. E aqui a gente pode escolher qualquer campo para substituir ou limpar, ou seja, qual for a operação que você deseja fazer massivamente. Terceira opção, importação de dados. O Plumes tem uma lógica muito simplificada de se importar dados. Você não precisa seguir uma planilha padrão que o Plumes tem, mas simplesmente inserir uma planilha para que ele leia uma amostra e você aloque os dados nos campos corretos. Chegou a hora de entendermos o perfil de um cliente, isso é, a página criada especificamente para cada um dos clientes da minha base. Eu vou clicar, por exemplo, no cliente Office Móveis. Eu poderia também encontrá-lo, claro, na pesquisa rápida do Plumes aqui em cima de qualquer lugar da plataforma. Quando eu clico no nome de um cliente, o Plumes abre essa página para mim. Esse é o perfil da Office Móveis e é aqui, claro, que toda a minha relação com essa empresa, assim como os dados dessa empresa, ficam centralizados. Olhando para a direita da tela, eu vejo primeiro os dados dos clientes. Eles ficam separados por seções personalizadas, ou seja, agrupamento de dados para que facilite a sua visualização e organização. Um pouco mais embaixo, eu vejo uma lista de oportunidades ou negócios que eu já tive com esse cliente, todas as pessoas físicas, ou seja, os meus contatos dentro dessa empresa, documentos e anexos. São arquivos que eu posso subir e guardar em nuvem dentro do perfil desse cliente. Agora, olhando para o lado esquerdo da tela, eu vejo que aqui embaixo existe uma linha do tempo, isso é, um histórico de interação entre a minha empresa e a Office Móveis. Um pouco mais em cima, a lista de próximos passos ou tarefas. É através dessa ferramenta que a gente registra esses históricos. Por exemplo, eu vou registrar um Skype e ao invés de digitar, eu vou ditar o que aconteceu nessa reunião para que o Plumes digite por mim. Fiz um convite para uma próxima conversa, mas pareceu um pouco precipitado. Eles me recomendaram aguardar de fato mais alguns meses para que fique muito melhor de reabrirmos o assunto. Repare que o Plumes já digita automaticamente o que eu falei, inclusive permite eu marcar algum outro usuário com a função arroba. Quando eu marco outro usuário aqui dentro, é claro, ele vai ser notificado disso através desse sino, um recurso muito parecido com a ferramenta Facebook. Algumas observações muito importantes. Um registro, ou seja, a forma de alimentar o histórico também pode ser feita via uma integração com uma central de telefonia. Ou seja, o Plume já vai saber via integração que uma ligação foi feita para esse cliente, realizando o registro de um histórico. Uma outra possibilidade muito frequente também é a utilização do Plumes Mobile, ou seja, a versão aplicativo da plataforma disponível para Android e iOS, para que o vendedor ou o usuário
possa registrar um check-in ou uma interação através do mobile, o que, claro, também resulta num input aqui no histórico dentro do cliente. Um outro ponto que vale citarmos é que todas as tarefas ficam centralizadas dentro de um calendário. Esse calendário, por sua vez, é integrado tanto com o Outlook como também com o Google Calendar, ou seja, as tarefas vão daqui para lá e vice-versa. Quando uma tarefa é colocada dentro de um determinado cliente, quando você determina que você concluiu essa tarefa, é claro, ela desce aqui para o histórico de interação, mesmo que essa tarefa tenha vindo da integração. Agora que você já conhece a base de clientes do Plumes, vamos avançar para o módulo de negócios. É aqui dentro que eu enxergo os meus funis de vendas ou pipelines. É claro que esses funis são múltiplos e todos eles personalizados. É nessa tela que eu concentro todas as vendas que eu tenho em andamento ou também, claro, finalizadas. Como vocês podem ver nesse exemplo, o meu funil está começando com um passo que eu chamei de prospecção. E eu quero abrir um novo negócio justamente nessa etapa prospecção para mostrar como ocorre esse fluxo do meu funil. Vamos clicar aqui em novo negócio. Esse formulário, assim como o de cliente, claro, é totalmente personalizável. Esses campos podem mudar e posteriormente serem os seus critérios para filtros de análises lá em relatórios. Eu vou preencher o nome desse negócio como exemplo do vídeo. E eu vou digitar aqui o nome de um cliente, Office. Ele já encontrou a Office Móveis. Agora, eu vou digitar qualquer outro nome que ainda não existe na base de cliente. Repara que o Plumes me permite criar um cliente ao mesmo tempo que eu estou abrindo um negócio. Claro, caso eu siga todas as obrigatoriedades e regras impostas pelo administrador da minha conta. Nesse caso, nós vamos pegar um cliente que já existe na minha base, a própria Office Móveis, que a gente já viu o perfil anteriormente e viu que havia uma pessoa física cadastrada chamada Albert. É justamente ela que vai ser o meu contato para essa oportunidade. Eu não posso criar essa oportunidade em etapas avançadas do funil, porque foi assim que o meu administrador definiu. Existem obrigatoriedades que eu vou ter que cumprir antes de avançar com essa oportunidade. Eu ainda não quero incluir um orçamento ou proposta, mas eu já poderia fazer isso no momento da criação da oportunidade também. Vamos criar. Reparem que agora surgiu uma nova oportunidade no meu funil na etapa prospecção, que se chama exemplo vídeo. Se por um acaso eu pego essa oportunidade e tento avançá-la aqui no funil, o Plumes vai me impedir, dizendo que eu ainda não cumpri o checklist dessa etapa. Vamos entender melhor o que é isso. Se eu clico em qualquer oportunidade do meu funil, eu caio numa tela própria dessa oportunidade. Assim como o cliente tem o perfil dele, cada oportunidade também tem o que a gente chama de área de trabalho. Vamos clicar nessa oportunidade que eu criei para o vídeo. Como o próprio nome já diz, uma oportunidade de venda, claro, vai terminar ou no sucesso ou no fracasso, que é esse botão perder. Se eu determino que eu não vou concluir essa oportunidade ou essa proposta, eu vou ter que dar um motivo pelo qual eu estou perdendo essa oportunidade. Quem criou esses motivos, claro, foi o administrador da minha conta, já que eles são personalizados. Depois a gente vai ver como isso reflete lá em relatórios. Assim como a tela de um cliente, a área de trabalho da oportunidade possui um histórico de interação e tarefas. Claro, dessa vez, um histórico e tarefas referentes especificamente a esse case. Um pouco mais embaixo, a gente vê que dentro da oportunidade, a gente também pode anexar arquivos especificamente do case. Agora ficou um pouco mais claro o porquê eu ainda não consigo avançar com essa oportunidade no funil. Eu estou vendo que existe um checklist configurado para essa etapa. É claro que esses checklists são personalizados. E nesse caso, está me parecendo que o administrador está me obrigando a coletar algumas informações para que, posteriormente, por mais que eu não conclua essa venda com esse cliente, nós possamos utilizar esse dado lá na base de clientes para filtros, para posteriores ações de marketing. Para que a gente consiga avançar no funil, vamos inventar dois dados aqui. O primeiro, o ramo de atuação da empresa. E o segundo, o cargo
do contato. Agora sim eu estou pronto para avançar para a próxima etapa. Como podemos ver, o checklist, claro, também se alterou conforme a gente avançou de etapa. E dessa vez eu tenho que coletar dados oficiais do cliente, que é o CNPJ e a razão social dele. Muito importante informarmos que o Plumes possui uma integração com a Receita Federal. Ou seja, se você tem esse dado do cliente, que é o CNPJ, uma série de outros dados são buscados de forma automática. Por exemplo, razão social, endereço, CNAE e até mesmo o nome dos sócios, se isso for benéfico para o seu negócio. Eu vou preencher esses dois campos com dados aleatórios para que a gente possa seguir para a próxima etapa, que vai ser a geração de um orçamento para Office Móveis. Para gerar minha proposta ou orçamento, eu vou utilizar a ferramenta de automação de documentos do Plumes. É claro que, por mais que nesse vídeo eu esteja gerando um orçamento, essa ferramenta também pode ser utilizada para automação de contratos, entre outros documentos. Bom, vamos clicar aqui à direita em Criar nova proposta. Reparem que, antes de tudo, o Plumes me pergunta qual que é o modelo que eu quero utilizar. É claro, se é uma ferramenta de automação de documentos, você pode ter N modelos para utilizar na hora da geração de um documento. Eu vou deixar esse mesmo aqui chamado orçamento. É claro que, dependendo do modelo, esse formulário se adapta. Os campos, as lógicas, as substituições, etc., nunca vão ser iguais de modelo para modelo. Embora meu cliente ainda não tenha um estado cadastrado, eu vou digitar aqui manualmente SP, porque, claro, isso vai interferir na tributação na hora que eu for adicionar um produto na minha proposta. Clicando nesse botão, o Plumes entra na minha base de produtos para que eu selecione quais são os produtos que eu quero incluir na minha proposta. É claro que se você tem uma base extensa, fica muito mais fácil a gente trabalhar com busca de nome, código ou até mesmo criar filtros personalizados da conta para um rastreamento mais ágil do produto a ser inserido. Para finalidade de exemplo, eu criei só 3 produtos e eu vou selecionar o primeiro deles. Veja aqui abaixo, esse produto é composto por alguns opcionais. Por exemplo, uma blindagem de nível 2. Eu vou inserir aqui a quantidade 10 e um desconto de 5%. Pronto! Agora eu já posso inserir esse produto na minha proposta. Para a inserção do próximo produto, eu vou alterar o estado do cliente de SP para PA. É claro que isso não faz sentido na prática. Eu só estou fazendo isso para que você observe que, com a alteração do estado do cliente, claro, o ICMS também vai ser alterado. No caso, agora, ele é 7% ao invés de 12%. Vamos colocar a quantidade 10, um desconto de 0 e vamos incluir esse produto na minha proposta também. Agora que eu já terminei de incluir os meus produtos, ainda faltam alguns campos da proposta a serem preenchidos. Por exemplo, o frete e também algumas observações. Agora sim eu estou pronto para salvar essa proposta, ou seja, gerá-la. É claro que o layout das propostas, ou seja, a parte estética das propostas, assim como a funcional, ela é 100% personalizável. A gente adapta o modelo inteiro a cada realidade distinta. Claro, a realidade das propostas e as suas formações nunca são as mesmas. Vamos dar uma olhada em como ficou essa proposta que eu acabei de gerar com vocês. Eu estou dedicando ela para o cliente Office Móveis no dia de hoje, 14 de março. E um pouco mais embaixo eu vejo os produtos, assim como todos os dados relevantes para o meu orçamento. Antes de enviarmos essa proposta para o meu cliente, algumas observações. É claro que eu posso fazer uma revisão na proposta. Isso é, eu posso abrir novamente aquele formulário para realizar alguma modificação que for necessária. 2 pontos muito importantes. Primeiro deles, sempre que eu realizo uma modificação ou quando eu tento gerar uma proposta que quebra uma determinada regra, por exemplo, um desconto acima do permitido para determinado produto, essa proposta não vai ser gerada sem a aprovação de um determinado gestor ou outro usuário. Segundo ponto muito importante, caso eu não quebre nenhuma regra, é claro, eu vou conseguir gerar essa proposta normalmente.
O Plumes vai gerar uma nova versão dela com as modificações que eu apliquei. Porém, a versão anterior não é perdida. Todas as versões ficam salvas num histórico de revisões. Se eu clico na versão anterior, eu consigo ainda assim visualizá-la normalmente. A nova versão está aqui no topo desse histórico com a data e com o responsável por essa última modificação. E agora, finalmente, é hora de enviar essa proposta para o meu cliente. Isso pode ser feito principalmente de 3 formas. A primeira delas, um download em PDF, que a gente chama de método tradicional. O segundo método, enviar um e-mail direto de dentro da plataforma, já com essa proposta em anexo. Isso é possível já que o Plumes integra com o seu e-mail e tem templates personalizados de e-mail. Ou seja, sem sair aqui da plataforma, você já coloca isso na caixa de entrada do seu cliente. A terceira opção é via compartilhamento. Essa função gera um link personalizado que, ao ser acessado pelo seu cliente, vai exibir essa proposta online. Isso é muito interessante em alguns sentidos. Primeiro, o seu cliente pode fazer comentários nessa proposta. E segundo, você vai ser notificado toda vez que o seu cliente abrir essa proposta. Supondo que o meu cliente já esteja pronto para assinar essa proposta ou contrato, documento, enfim, o Plumes pode enviar uma solicitação de assinatura eletrônica para ele. Isso é feito também com um clique, que é essa integração com o ClickSign. Basta eu incluir aqui os signatários e enviar para assinatura. Direto da plataforma, ele envia um e-mail solicitando a assinatura eletrônica do seu cliente. E claro, ele também leva esse arquivo para visualização. Agora é hora de voltarmos para a oportunidade na qual eu gerei essa proposta. Lembrando, esse orçamento que eu acabei de gerar, ele está dentro dessa oportunidade que eu abri para o cliente Office Móveis. Eu estou pronto para seguir para a próxima etapa do meu funil. E dessa vez eu vou cair numa etapa que se chama aprovação financeira. Eu não vou conseguir editar esse campo, porque claro, como o próprio nome já diz, eu preciso de um aval, de um ok do meu financeiro para que eu possa seguir em frente. Apenas os usuários autorizados conseguem editar esse campo. Embora isso seja apenas um exemplo para esse vídeo, a mensagem importante que fica aqui é que demais usuários da plataforma podem estar inclusos nesses checklists, formando um workflow ou fluxo de trabalho. As aprovações, as autorizações, tudo isso é personalizável, garantindo que cada oportunidade percorra o caminho correto e necessário dentro do seu funil. Pronto, eu acabei de simular a aprovação do meu financeiro e eu estou pronto para seguir mais uma etapa. E dessa vez, finalmente, eu cheguei na etapa da geração do pedido. Para fazer isso, basta clicar em ganhar esse orçamento ou oportunidade. O que o Plumes faz é abrir um outro formulário, dessa vez referente à geração do pedido. Eu vou me colocar como responsável e eu vou salvar. O que eu vejo então é a geração de um novo documento. E este, por sua vez, também tem uma série de funções ligadas a ele, como, por exemplo, etapas personalizadas desse pedido integradas ao RP. Ou seja, o RP me devolve o status de cada pedido que eu gerei para que eu saiba exatamente o status de cada um e o momento do meu comissionamento. O que vimos até agora é a parte operacional do Plumes. É claro que a ferramenta também conta com um módulo de relatórios. Esse módulo fica dividido por painéis. Cada um desses painéis que são personalizados são compostos por widgets, também personalizados. Ou seja, você pode definir quais são os indicadores, gráficos, etc. que você gostaria de ter dentro do seu dashboard para um acompanhamento e para suas análises. A edição desses widgets é muito simples, assim como a sua criação, e o próprio usuário consegue fazer isso com muita agilidade. É claro que existem os níveis de acesso, como a gente citou no começo do vídeo, e a visualização desses gráficos e painéis é limitada às permissões de cada usuário. É muito importante reforçarmos que nesse vídeo a gente fez apenas um overview geral da plataforma, se utilizando de uma série de exemplos bem específicos. Ou seja, nós não vimos todas as possibilidades ou questões mais detalhadas e criteriosas, já que isso não seria possível colocar dentro de um vídeo só.
O Plumes é uma ferramenta com alto poder de personalização. E se você quer entender como que ela poderia se encaixar ou como que ela poderia se adequar ao seu processo comercial, você consegue um contato fácil com um dos nossos consultores para o agendamento de um bate-papo ou, quem sabe, até uma simulação da plataforma do como ela conseguiria levar melhores resultados comerciais para a sua empresa. Nós somos a Plumes, o CRM das indústrias e dos distribuidores.